Estamos aqui ao vivo nesta noite, agradecendo a Deus pela oportunidade de estar aqui na Escola Bíblica Dominical, pois será uma bênção de Deus nesta noite para você, para a sua vida, nesta noite, e já agradecendo a Deus pela oportunidade que o mesmo tem nos dado na noite desse dia, e agradecendo a Deus pela mesma oportunidade que tem nos dado de estar na sua presença nesta noite, porque tudo foi feito para Ele e por Ele. Então nós só temos que agradecer a Deus pela oportunidade que Ele tem nos dado de estar na sua presença. E já nesta noite vamos começar a nossa escola com uma oração, agradecendo a Deus pela oportunidade que Ele tem nos dado nesta noite e agradecendo a Ele por tudo a qual Ele tem feito em nossa vida. Oremos justo, eterno Deus, Pai nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais uma vez estamos na Tua presença, Deus, na noite desse dia. Te agradeço pela oportunidade que Tu nos deste na Tua presença. Oh, meu Deus, usa os teus servos que vão aqui trazer o ensinamento da Tua palavra. Meu Deus, que seja de muita valia para os Teus filhos que vão vir, que vão entrar. Continua abençoando por isso, nós te pedimos. Também já te agradecemos agora para todos sempre. Amém. Deus abençoe os irmãos. Nós vamos aqui esperar nossos professores, irmão Alcides, e também o irmão, o presbítero, que vai trazer aqui o ensinamento da Palavra de Deus. A lição que nós vamos estudar hoje é a lição de número 11, presbítero, bispo ou ancião. Muito importante para nós na noite desse dia e de muita valia para nós nesta noite, para aqui agradecer a Deus por tudo a qual Ele tem nos dado nesta noite. Nosso professor irmão Alcides já está entrando nesta noite, já está aqui conosco, agradecendo a Deus, para a glória de Deus. Pai, Senhor, irmão Alcides. Pai do Senhor, irmão Renato, Pai do Senhor, os irmãos que estão entrando para assistir essa live da Escola Bíblica Dominical. Deus continue abençoando a todos em nome de Jesus. Nós estamos esperando o nosso presbítero entrar para nós dar início à nossa Escola Bíblica Dominical. Enquanto isso, o nosso professor irmão Alcides apresenta a lição para os irmãos e vamos fazer logo a leitura bíblica em classe. Não é melhor pedir para o presbítero Vicente fazê-lo, não? Ele está entrando também. Está entrando já? Acabei de falar com ele. Amém. Então vamos esperar ele. Quer cantar um hino aí, irmão Alcides? Algum hino aqui da lição, quando ele entra? Não, fica à vontade. Então, vou apresentando a lição, então. A lição que nós vamos estudar hoje, a lição de número 11, como já foi mencionado pelo nosso irmão Renato, ela tem por título presbítero, bispo ou ancião. É uma lição, na verdade, um pouco repetitiva em relação àquilo que nós temos estudado. Eu estava até conversando com o nosso irmão Renato, também nosso presbítero Vicente, que nós tivemos na semana passada uma lição que falava sobre o ministério de mestre e doutor. Semana retrasada, nós tivemos uma lição que falava sobre o dom ministerial de pastor, o ministério pastoral. E agora a gente vem com a lição falando sobre presbitério. Na verdade, praticamente tudo que nós estudamos na lição sobre o ministério pastoral, nós iremos rever hoje nessa lição, só mudando os termos. Termo de pastor para bispo ou presbítero. Essa nossa lição, deixa eu ver se minha gata me ajuda aqui, porque ela já chegou aqui, ó. Chegou aqui e já tomou conta da minha revista. Ela quer ler aqui minha revista. Deixa eu só puxar ela um pouquinho aqui, para ela me ajudar aqui, que ela está querendo ler minha revista. O primeiro tópico da lição é a escolha dos presbíteros. O segundo tópico, a importância do presbitério. E o terceiro tópico da lição, os deveres do presbitério.
O texto áureo da nossa lição está em Tito, capítulo 1, versículo 5, que nos diz: Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesse em boa ordem as coisas que ainda restam e, de cidade em cidade, estabelecesses presbíteros. A verdade prática diz: o presbitério deve ser constituído por pessoas idôneas para auxiliar na administração da igreja local. Amém? Amém. Pastor presbítero João Vicente. Pai do Senhor, Zarias. Pai do Senhor, professor Alcides. Pai do Senhor. Amém. O senhor pode fazer a leitura bíblica em classe, meu presbítero? Sim, senhor. Boa noite, a paz para todos, né? Que nos acompanha nesta live, conduzida pelo servo de Deus, a Isarias, né? Que em breve salvará esta live e deixará no seu canal. Vá lá, curta, comente, compartilhe, deixe apoio e nos acompanhe, porque eu creio que Deus trará uma palavra para você nesta noite. Amém? Amém. Vou fazer aqui a leitura bíblica em classe. Peraí, porque tá colado as páginas. O menino derramou leite. Amém. Pronto. Leitura bíblica em classe que se encontra no livro de Tito. Não é isso? Não é, professor Alcides? Tito, Capítulo 1, versículo 5 ao 7. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 1 ao 4. Correto? Amém. correto. Eu vou ler aqui. Tito, capítulo 1, versículo 5 ao 7. Por esta causa te deixarei em Creta, para que pusesses em boa ordem as coisas que ainda restam e, de cidade em cidade, estabelecesses presbíteros como já te mandei. Aquele que for irrepreensível, marido de uma mulher, que tenha filhos fiéis, que não possam ser acusados de dissolução, nem são desobedientes. Porque convém que o bispo seja irrepreensível, como despenseiro da casa de Deus, não soberbo, nem iracundo, nem dado ao vinho, nem espancador, nem cobiçoso de torpe ganância. Agora, 1 Pedro, capítulo 5, versículo 1 ao 4. Aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu, que sou também presbítero com eles, e testemunha das aflições de Cristo, e participante da glória que se há de revelar. Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. E, quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa de glória. Esta é a 11ª lição, né, do nosso segundo trimestre. A lição que tem por tema dons espirituais e ministeriais. Amém. Vamos lá começar a nossa escola no ar. Já está, os professores já estão aí prontos, afiados, para nos ensinar nesta noite. Você que está aí na nossa live, não perca. Deus tem uma palavra para você. É de muita valia. Você vai aprender nesta noite a palavra de Deus
com nossos professores, o nosso presbítero. A primeira pergunta: o termo presbítero, ou bispo, ou pastor são sinônimo de o que quer dizer da atual hierarquia eclesiástica, ou o que coloca debaixo do evangelista? Presbítero, bispo, pastor, antigamente, nos tempos bíblicos, é bastante diferente de hoje, nos tempos de hoje. Né? A regra ou a cultura judaica que criou o presbítero, bispo e pastor é muito diferente da cultura daqui do Brasil e de muitos países. Exemplo, na cultura judaica, lá em Israel, nesses tempos bíblicos, presbítero, bispo e pastor eram praticamente a mesma coisa. Não existia hierarquia. Pastor é maior, presbítero é menor e bispo é inferior. Não existia hierarquia. Muito pelo contrário. O pastor tinha suas distribuições, funções mais de apacentar, liderar. O presbítero, ele tinha suas atribuições para supervisionar, para andar de cidade em cidade fazendo discípulos e também levantar outros discípulos. O bispo também tinha suas funções. Só que hoje, em muitas Assembleias de Deus e muitas igrejas evangélicas, em nosso Brasil e no mundo, eles pegam o termo bispo, presbítero e pastor e fazem uma hierarquia. Em algumas igrejas, bispo é diácono. Em outras igrejas, bispo é o patamar superior de todos, o maior degrau. Existem igrejas por aí que só se chega a bispo. Demais é tudo pastores. Né? Não tem, em determinadas igrejas e religiões, ninguém superior ao bispo. Não tem. Né? Então, hoje, fazem isso, fazem essa diferença. Como que o pastor fosse superior ao presbítero e como que o pastor também fosse superior ao presbítero e também ao ancião. Entendeu? Então, nos tempos bíblicos, não existia essa hierarquia, mas existia, sim, divisão de tarefas. As tarefas do pastor era uma, as tarefas do presbítero outra, as tarefas dos bispos outras. Ou, devido à necessidade da obra, uns poderiam fazer uma coisa e outra, mas não existia hierarquia. A única hierarquia que existia nos tempos bíblicos era com relação a apóstolo. Os apóstolos, eles sim, estavam numa categoria tipo superior, porque qualquer um poderia ser bispo, qualquer um poderia ser presbítero, qualquer um poderia ser evangelista, poderia ser pastor, mas qualquer um não poderia ser apóstolo. Para ser apóstolo, ele tinha que ter andado com Jesus, tinha que ter testificado de muitas coisas com Jesus, tinha que ter caminhado, essas coisas. Então, era uma cobrança, uma exigência maior. Tá bom? E com relação ao evangelista nos dias de hoje tem certas funções de cair em campo missionário. Também tem certos evangelistas que, quando não cai em campo missionário, ele está ali na sede, dando apoio, suporte ao pastor, ele é superintendente de uma campanha evangelizadora, de uma mocidade, alguma coisa desse tipo. Né? Também tem aqueles evangelistas que eles são coordenadores de área, não é verdade? Mas o verdadeiro evangelista, nos tempos bíblicos que a Bíblia se refere, todos eles evangelizavam porta a porta, cara a cara, ou de cidade em cidade. Professor Alcides?
É verdade. Dessa forma que o presbítero Vicente Gonçalo ele tem colocado. Nos tempos bíblicos, aí na igreja primitiva, esse termo bispo ou presbítero equivale a pastor. Se você lê na Bíblia de Estudo Pentecostal o estudo sobre dons ministeriais, que é uma Bíblia editada pela CPAD, Casa Publicadora das Assembleias de Deus, você vai entender melhor sobre essa questão. Porém, no decorrer do tempo, as coisas vão mudando e aí vai surgir essa hierarquia que nós conhecemos nos dias de hoje. No Brasil, principalmente, a Assembleia de Deus ela tem esse forte apego aí a essa questão dessa hierarquia, que coloca aí o presbítero abaixo do evangelista. E conforme a história das Assembleias de Deus no Brasil, você vai ver aí que em 1937 ocorreu uma convenção da Assembleia de Deus em São Paulo. E nessa convenção, o tema era discutir se o presbítero poderia ser aceito como pastor, poderia ser considerado no mesmo patamar do pastor. E durante aquela discussão, se analisou ali os textos de Tito, que fala ali da questão do presbítero, se analisou os textos de Timóteo, que fala sobre a questão dos bispos, e outros textos bíblicos. E no final, a conclusão da convenção foi que deveria manter essa hierarquia, porque de forma alguma ela feriria as escrituras sagradas. Segundo os convencistas, naquela década de 30, eles acreditavam o seguinte, que o bispo ou presbítero era alguém que auxiliava ou dava suporte ao pastor ali nos dias do Novo Testamento, principalmente no que se refere à questão aí a questão do trabalho à frente das congregações. E permaneceu aí essa hierarquia tal como nós conhecemos hoje. Ou seja, a Assembleia de Deus no Brasil, ela ratificou a hierarquia que fora criada há algum tempo atrás. Amém. Meu presbítero, qual era a função exercida pelo presbítero na igreja primitiva? O presbítero na igreja primitiva ele atuava como supervisor, né? Como supervisor, supervisionando a igreja local, supervisionando os supostos futuros obreiros, né? O presbítero tem certas atribuições que não era dada a nenhum outro. Só nas cartas paulinas e outras diz que o presbítero ele teria que visitar os enfermos e ungir ele com óleo. A gente não vê nenhuma menção de bispo fazendo visita aos enfermos e ungir com óleo, ou de um pastor, pelo menos nas cartas de Paulo, né? Mas o apóstolo Paulo ele até recomenda, e aos presbíteros, né, em minhas palavras, ore pelos enfermos e use o óleo. Use o óleo. É também muito interessante que os presbíteros,
eles tinham uma certa autoridade, um certo crédito com Deus, que quando se reunia alguns e dizia assim, vamos orar para Zarias receber agora, vamos supor que o senhor não tem um dom de profecia, um exemplo. Vou repetir porque a internet do professor Alcides deu uma pausazinha ali, mas vou repetir. Vamos supor que se reunisse alguns presbíteros e dissesse assim, Zarias, nosso amigo, discípulo conosco, ele não tem o dom de profecia. Vamos orar para que ele venha receber esse dom de profecia. Né? Vamos orar, né, para que ele venha receber tal dom. A Bíblia Sagrada diz que o apóstolo Paulo, né, quando ele vai enviar certa carta para Timóteo, ele diz o seguinte, Timóteo, não desprezes o dom que há em ti, que te foi dado por imposição das mãos dos presbíteros que orou por você. Então esse dom aí, que os presbíteros orou por você e disse, receba tal dom, ou seja, você recebeu esse dom primeiramente de Deus, mas quem intermediou, quem viabilizou o dom até você, foi os presbíteros. Então não despreze o dom que há em ti. Então, hoje, eu vejo que muitos presbíteros, né, nem óleo usa. Nem óleo usa. Se for orar por alguém, mal leva. Estão aproveitando muito os presbíteros em cadeiras de sede, sem praticamente fazer nada, só para, vamos ouvir a oração final, vamos ouvir orar pelos dízimos de oferta, vamos ouvir a oração pela leitura da palavra que já foi lida, vamos orar para Deus. Então tem muitos que estão parados. Outros se reservam aqui em Vitória de Santo Antão mesmo. Outros presbíteros trabalham com a ação de supervisor. Eu conheço presbítero aqui em Vitória de Santo Antão que ele supervisiona 7, 8, 9 igrejas. Assumindo ali a função ali de supervisor. Então, uma das funções, a priori, é essa, né? E a importância também é essa, que os presbíteros, eles oravam pelos enfermos, oravam para que outros viessem receber ali dons espirituais, né? Trabalhava como supervisor, né? E eles também ficavam espertos, Zarias, professor Alcides, para quê? Para eles levantar outros presbíteros. Existem determinadas igrejas que presbítero não pode levantar presbítero, porque é da mesma patente. Presbítero só pode levantar um exemplo auxiliar, diácono. Só quem pode levantar um presbítero é um evangelista, um pastor, em certas igrejas. Mas nós podemos ver na Bíblia Sagrada que presbíteros levantavam presbíteros. Né? Fique à vontade, professor Alcides, Zarias. Alcides. A função do presbítero, ou bispo, na igreja primitiva, além dessas que já foram relatadas pelo nosso presbítero Vicente Gonçalo, você vai ver também que eles atuavam na liderança da igreja local. Ele apacentava as ovelhas do Senhor Jesus Cristo, traziam, ministravam alimento espiritual para essas ovelhas. Percebam que Paulo vai escrever a Tito, dizendo a ele que o tinha deixado lá na ilha de Creta para que ele pudesse constituir ali presbíteros à frente das congregações, das igrejas locais, ou a dizer. Percebam que o ministério do evangelista e do apóstolo, conforme nós já temos aprendido,
eram aqueles que deveriam evangelizar, levar a mensagem divina nos quatro cantos da terra, ali das fronteiras, eram ganhar vidas para Jesus, plantar igrejas e etc. Só que os apóstolos, eles iam para determinada região, ganhavam várias vidas para Cristo e aquelas vidas passavam a constituir uma igreja. Ganhava lá na cidade de Éfeso algumas pessoas, aí está lá a igreja de Éfeso, ou a igreja dos Efésios. Chegava lá na Galácia, ganhavam outras pessoas para Cristo. Aí ele era constituído a igreja dos Gálatas, a igreja da Galácia, em Corinto também, e assim vai. E percebe-se que o apóstolo Paulo, também com Barnabé, com Silas, e outros mais que participaram de grandes viagens missionárias, eles saíram viajando por várias partes do mundo antigo e eles chegaram até a Europa e fundaram também uma igreja ali na Europa. E o que é que ocorre com isso? Eles fundavam as igrejas e eles iam embora, continuar exercendo a sua atividade missionária, evangelística. Eles eram ganhadores de almas, plantadores de igrejas. Mas, e aquela nova igreja que surgiu? Aqueles recém-conversos, como é que eles iam ficar? Quem daria assistência? Quem cuidaria? Quem discipularia? Quem acompanharia aquelas pessoas? E com isso, foi surgir aí a questão do presbítero. Porque, no primeiro momento, você pode perceber que essa expressão que é usada para presbítero, bispo, pastor, é a mesma que é usada para ancião, que são as pessoas mais velhas. Se pegavam os crentes mais maduros, aquelas pessoas assim de mais idade, mais experiência, e se colocava para discipular os irmãos, discipular para cuidar, para ficar à frente da igreja, responsável por uma igreja. E, posteriormente, o que é que acontece? Esse ancião, ele passa a receber esse título de bispo ou presbítero. Ele fica aí responsável por pastorear, por tomar conta das igrejas. E aqui, a carta de Paulo a Tito deixa isso muito claro. Olha, Tito, vai lá, ordena, coloca pessoas à frente da igreja, para cuidar da igreja, para pastorear a igreja. E quem eram essas pessoas? Eram os presbíteros, segundo a expressão usada por Paulo para Tito. Amém. Vamos lá, a próxima pergunta ao nosso presbítero. Quais são as características de um bispo deve possuir? A lição não dá muita ênfase ao bispo, senão ao presbítero. Mas como bispo ele é sinônimo de presbítero, a lição trata, né, de discriminar que estes têm que ter certos critérios. E quais são os critérios? Um dos, né, está lá no capítulo de 1 Pedro, capítulo 5, versículo 1 ao 4, que diz que ele não pode ser soberbo, de torpe ganância, marido de uma só mulher, que governe bem sua própria casa, ele não pode ser avarento, ele não pode ser espancador. Por que espancador? Porque quem espanca é ditador. O líder não. O líder é diferente. O ditador ele diz vai. O líder ele diz
vem comigo, né? Então, existem essas diferenças, né? O líder, bispo, ele sempre está na frente da situação, né? Ele sempre está no comando, chama os outros para vir na sua retaguarda, né? Está ali para tomar as decisões, ele tem poder de decisão, né? Também o bispo ele tinha essas funções, né, de liderar. Além de liderar, né, muitos também tomavam conta das viúvas, dos órfãos, né, e dava bastante assistência local, né, como líder, apacentando, visitando, né, distribuindo ali para necessitados de várias necessidades espirituais, necessidades financeiras, necessidades emocionais, psicológicas, né, dentre outros, sai ali gerenciando, né, gerenciando a igreja local. E as qualidades são essas que eu acabei de falar. Professor Alcides? Quem lidera, quem é chamado para uma função, uma obra importante, tem que ter certas características. Tem que ter algumas, na verdade, qualidades fundamentais para o exercício daquela função e daquela obra. Não se chama qualquer um para se fazer uma importante obra. E estar cuidando de uma igreja, está liderando, está conduzindo pessoas, na verdade, é obra de grande importância. E percebam durante toda a Bíblia Sagrada, as pessoas que eram escolhidas por Deus para exercer alguma função, para alguma tarefa, geralmente eles tinham algumas características específicas. Se você lembrar bem sobre a questão de Moisés, quando ele recebe o conselho do seu sogro Jetro, ele é visitado pelo seu sogro, o qual traz a sua esposa e os seus filhos, que tinham ficado com o sogro durante o período que ele foi para o Egito, ordem de Deus para libertar o povo de Israel, e ele volta para se encontrar, e ele observa que Moisés está sobrecarregado com a obra, com a tarefa. Ele começa a aconselhar Moisés que colocasse homens à frente do povo também, para determinadas demandas, e eles puderam se dar assistência a Moisés e ajudar Moisés naquela obra, porque ninguém trabalha sozinho. Ninguém pode pensar que é o super-homem, super-crente, o super-pastor, o super-isso, super-aquilo, não. Todos precisam de ajuda, de assistência, porque, ao final, nós somos membros de um mesmo corpo. E Jetro vai dizer para Moisés que ele deveria escolher homens, mas esses homens, eles deveriam ter qualidades. Não ser homens que pudessem ser subornados, homens honestos, homens de dignidade, e vai exemplificar ali várias qualidades que esses homens deveriam ter. E você percebe que a mesma coisa era no Novo Testamento. No Testamento, quando alguém também ia ser escolhido para uma obra, para um trabalho, aí deveria se atentar para as qualidades que ele tinha. Foi assim com os diáconos, no capítulo 6 de Atos, quando se escolheu diáconos, exigiu que eles tivessem qualidades, e também era de se esperar que se exigisse que o presbítero ele tivesse também qualidades para poder exercer aquela função. E aí você tem o quê? Que ele deveria ter algumas qualificações espirituais, morais
e interpessoais. Dessa forma, ele deveria ter um bom relacionamento com Deus, ele deveria ter um reconhecimento da sociedade que ele era um homem íntegro, e ao mesmo tempo ele deveria saber se relacionar bem com as pessoas. Porque, ao final, quem está à frente de um trabalho da igreja está lidando com pessoas. E se não quer se aperrear com pessoas, não quer se relacionar, não quer ter trabalho com pessoas, não queira ser um líder da igreja, não queira ser um presbítero, não queira ser alguém assim. Se não tem condição de lidar com pessoas, não está qualificado para exercer essa função. Se essa pessoa é passível de repreensão, conforme o apóstolo Paulo diz que o bispo ou o presbítero tem que ser irrepreensível, se ele pode ser chamado a atenção, se alguém pode testificar contra ele que cometeu algum crime, algum pecado, teve algum comportamento inadequado, ele não tem condição de estar à frente. Já pensou? O líder daquela igreja, ele não paga. Ele bate na mulher. Ele trata os filhos assim, assado e tal. Bom, a obra de Deus, o reino de Deus começa em casa. Começa em casa. E se ele não é uma pessoa digna, uma pessoa de bom caráter, dentro da sua própria casa, sua esposa, para com seus filhos, ele não tem condição, segundo as palavras de Paulo, de governar a igreja de Deus. Dessa forma, assim. E voltando para a questão das relações interpessoais que ele tem que ter, ele tem que sentir empatia pelas pessoas, sentir a dor das pessoas, ser misericordioso, saber ajudar, levantar, e não tá espancando. Tem muitos que veem alguns que estão à frente da obra como um monstro, como um ditador, como um carrasco, como alguém grosso, como um tirano. Por quê? Não sabe lidar com as pessoas e acaba ferindo, magoando, matando, colocando as pessoas para fora da igreja dessa forma. E, para exercer a função, como eu já falei, tem que verdadeiramente ter qualidades de alguém que foi chamado por Deus. Eu falei aqui na live sobre o ministério pastoral, de que Deus não vai chamar um doente para cuidar dos outros doentes. Ele não vai chamar um louco para cuidar dos outros loucos. Ele não vai chamar um cego para guiar outros cegos. Deus não vai colocar qualquer pessoa para cuidar do seu povo, não. Porque ele mesmo conhece. Se alguém não tem as qualidades requeridas para estar na frente de um trabalho de Deus, é porque ele não foi chamado, não foi escolhido por Deus. Ele pode ter sido chamado por quem quer que seja, ter sido escolhido por quem quer que seja, ter sido colocado por quem queira colocar, menos por Deus. Porque Deus não vai colocar ninguém para estar matando as suas ovelhas, destruindo as suas ovelhas e causar escândalos para o mundo, não. De forma alguma. A quarta pergunta: que importância tem o presbítero atualmente, presbítero Vicente? A importância que tem o presbítero. Existe um tópico aqui que é bastante claro, né, da nossa 11ª lição, do segundo trimestre, que tem por tema dons espirituais e ministeriais, a 11ª lição. O segundo tópico diz o seguinte: a importância do presbítero. Primeiro vem o significado do termo. Né, o significado do termo. Não despreze o dom que é em ti, o qual te foi dado por profecia,
com a imposição das mãos dos presbíteros. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 14. Foi dessa forma que o apóstolo Paulo lembrou Timóteo, aconselhando acerca do reconhecimento do ministério do jovem pastor pelo Conselho de Obreiros. O Novo Testamento classifica esse corpo de obreiro de presbítero, que do grego é presbiterion, substantivo de presbítero, um conselho formado por anciões da igreja cristã, como o professor Alcides falou aí, né? Os presbíteros, bispos, anciões, eles eram idôneos, capazes, homens maduros, experientes. Na maioria das vezes eram encontrados homens assim com mais idade. Quando se viu Timóteo, presbítero, capaz, aí muita gente não quis, muito velhinho não quis receber a ordem do mocinho, não. Muito velhinho olhou assim e disse: essa criança tá usando fralda ainda, ó. E ainda tem aqueles que dizem assim, né? Aqueles que dizem assim: se colocar aqui como dirigente, se for uma criança que Deus colocar, eu obedeço. Obedece nada. Obedece um dia, 2 dias, 3 dias, depois tu vai ver os atritos. Viu? Mas vamos lá. Existem alguns dicionários, né, que traduz o significado da palavra presbítero como padre ou sacerdote. Em alguns dicionários, que não são bíblicos, esses dicionários traduzem o significado da palavra presbítero como padre ou sacerdote, né? Já levando para os termos bíblicos, né, o presbítero é aquele supervisor, né, aquele que também poderia ser um pastor, um bispo. Mas vamos lá. A importância do presbítero. A atuação do presbítero no Concílio de Jerusalém em relação às sérias questões étnicas e eclesiásticas que podiam comprometer a expansão da igreja. Os apóstolos e os anciões, ou presbíteros, foram chamados para debater e legislar sobre o assunto. Está lá em Atos Apóstolos, capítulo 15, versículo 2, 6, 9 ao 11. Diz o seguinte: diz que os presbíteros eles eram tão importantes, eram tidos como tal importância que qualquer reunião que tinha nos concílios chama também os presbíteros. Quando fosse tratar de alguma reunião, né, de grande envergadura, ou seja lá o que for, chama os presbíteros também. Mais adiante. Em seguida, os presbíteros foram enviados a Antioquia para orientar os irmãos sobre a resolução dos problemas que perturbavam os novos convertidos. E, quando iam passando pelas cidades, lhes entregavam para serem observados os decretos que haviam sido estabelecidos pelos apóstolos e anciãos em Jerusalém. Atos Apóstolos, capítulo 16, versículo 4. Nós podemos ver que certos presbíteros, eles iam em certas cidades, visitavam igrejas locais, visitavam cidades, e eles iam, tipo, como quem não quer querendo, para supervisionar, para ver se tem algum obreiro bom ali, se não tem, para ver se o que tem está dando trabalho, ou para ver se realmente procede o que a ovelhinha está dizendo, né? Então, eles supervisionavam, né? A valorização do presbítero, o presbítero deve ser valorizado, pois desde os primórdios da igreja cristã, a sua existência tem fundamento na palavra de Deus. Né? O termo presbítero, ele vem, é bíblico. O termo presbítero é bíblico. Né? O rebanho do Senhor será ainda mais bem atendido se o presbitério das nossas igrejas for preparado para uma atuação mais efetiva no governo da igreja e no ministério do ensino, tal como instruiu o apóstolo Paulo. Como? Da seguinte forma: os presbíteros que governem bem sejam estimados por dignos de duplicada honra,
principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina. 1 Timóteo, capítulo 5 e o versículo 17. Ou seja, trazer mais os presbíteros para andar mais no meio das ovelhas. Ter o que o professor Alcides acabou de falar aí. Empatia. Empatia. Como é que alguém vai ter empatia? Ele vai sentir a dor do próximo. Como é que ele vai sentir a dor do próximo? Ou se ele estiver no meio, ou se ele já passou pela mesma situação. Né? Mas vamos mais adiante. O Novo Testamento mostra que, apesar de haver um pastor titular, o governo de uma igreja não era exercido por um único líder, mas pelo conselho de obreiros. Tinha igrejas que não era simplesmente só o presbítero que liderava. Às vezes tinha um pastor ali, tinha esse, aquilo, outro, um tal, porém não havia bagunça. O presbítero falou isso, então o pastor também não fala mais nada. A última palavra é do pastor, a última palavra é do presbítero, a última palavra é do bispo. Não, existia uma harmonia. Uma harmonia. Não existia ninguém querendo estar passando por cima de ninguém, querer ser melhor do que ninguém, querer... Minha posição é mais importante que a sua, é mais elevada, isso, aquilo, outro, do tal. Isso se encontra em Atos Apóstolos, capítulo 20, versículo 17 a 37. Efésios, capítulo 4, versículo 11. 1 Pedro, capítulo 5, e versículo 1. Né, que diz que a igreja local, algumas, não todas, ela tinha alguns que tinham a posição ali de liderança. Né? Tinha um que era presbítero, tinha outro que era pastor, tinha outro que era bispo, essas coisas. Né? E existia harmonia. Existia harmonia. Deus se manifestava de forma muito pura, muito poderosa no meio deles. Se alguém viesse com mentira, Deus revelava. Se alguém viesse com torpe ganância, com isso, com aquilo outro, acontecia alguma coisa. A igreja era crente. A igreja era crente. A igreja era fervorosa. O povo da igreja primitiva andava de joelhos. Andava com a verdade. Andava levando Jesus a sério. Andava levando Deus a sério. Andava em uma vida de santidade, olha. Muito linda. Hoje eu escuto gente falando. Quem come carne e farinha não é perfeito. Quem come carne e farinha não pode orar por ninguém, ninguém ser curado. Quem come carne e farinha não vai para o céu. Pô, eu vou dizer um negócio para você. No Antigo Testamento, no capítulo 17 de Gênesis, Deus chegou para um homem e disse assim: Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. O perfeito ali é diferente do perfeito nos dicionários. O perfeito nos dicionários é impecável, inerrável, infalível. Mas o perfeito que Deus quis dizer ali no capítulo 17 de Gênesis, né, versículo 1, anda na minha presença ser perfeito, ele quis dizer, anda na minha presença, eu quero ser íntimo contigo, eu quero que você tenha comunhão comigo. Então, há possibilidade hoje do ser humano ter comunhão com Deus e parar de se agarrar nessas desculpas por aí de dizer que o homem não pode. Já o Tito, na carta de Tito, ele diz, né, que o obreiro ele tem que manejar bem a palavra da verdade. Palavra da verdade até chegar, né, ainda diz no meu versículo, a estatura de varão perfeito. Perfeito também ali no grego não é inerrante, impecável, infalível, não. Ter comunhão com Deus. Ter o foco em Deus. Né? Mas voltando, então os presbíteros, né, junto com algumas lideranças, tomavam conta da igreja local, supervisionavam, então tinha muito valor. Tinha muito valor. As funções que os presbíteros tinham na igreja primitiva, nesses tempos bíblicos, eram muito ampla, vasta. Eles tinham mais carta branca, tinha mais autonomia, tinha muita coisa para se fazer. Hoje, a função do presbítero, né, em pleno século XXI, ou desde o ano 1937, como o professor Alcides assim falou, para cá, né,
vem se restringindo muito a função do presbítero. Porém, o autor da lição ele destaca aqui, no segundo ponto, né, e terceiro tópico, que o presbítero deve ser muito valorizado. Irmão Cid. Irmão Railson, nossa amiga, acabou de entrar aí na live. Amigo, irmão, Pai do Senhor, irmão Railson Santana. Deus abençoe. Deus abençoe, Railson. Deus abençoe, presbítero Manassés. Deus abençoe a todos. Amém. Presbítero Manassés também está aí, né? Sim. Que importância o presbitério tem atualmente? Se nós fizermos um paralelo com a igreja do primeiro século, a igreja primitiva, nós vamos ver o seguinte. Na igreja primitiva você tinha ali o colégio apostólico, mas também ali o grupo dos presbíteros formava o chamado presbitério. Era aquele corpo de presbíteros que se reuniam, muitas vezes, junto com os apóstolos, para discutir certas questões e resolver alguns conflitos, problemas internos que havia ali na igreja. Percebam que o apóstolo Paulo e tantos outros apóstolos ali, quando houve aquele conflito na igreja de Antioquia, que o nosso presbítero, o Vicente Gonçalves, já falou, que está registrado em Atos capítulo 15, do qual os judaizantes, eles descem a Antioquia e começam dizendo para os irmãos que se eles não se circuncidassem conforme o uso de Moisés, eles não poderiam ser salvos. E mesmo Paulo e Barnabé tendo debatido a questão ali naquela igreja, aqueles irmãos que estavam ali, a coisa não se resolveu. O que foi que eles fizeram? Eles resolveram convocar o presbitério para decidir sobre aquela questão. E vejam bem o que é que nos diz aqui, o capítulo 15 de Atos dos Apóstolos, versículo 1 e 2 diz: Então alguns que tinham descido da Judéia ensinavam assim aos irmãos: se não vos circuncidades, conforme o uso de Moisés, não podeis salvar-vos. E tendo tido Paulo e Barnabé, numa pequena discussão e contenda contra eles, resolveu-se que Paulo, Barnabé e algum dentre eles subissem a Jerusalém aos apóstolos e aos anciãos sobre aquela questão. Anciãos aqui são os presbíteros ou bispos. E eles tomaram parte naquele concílio para debater e trazer um parecer para aquela questão. Em outros momentos também você tem aí Paulo convocando, como no capítulo 20 de Atos, os anciãos ou presbíteros lá da igreja de Éfeso, para discutir também algumas questões referentes à igreja e que falar sobre o futuro da igreja, o que poderia acontecer com a igreja e tal, depois da partida dele. Da mesma forma, atualmente, o presbitério ele não pode ficar de fora das decisões mais importantes da igreja. Uma mudança pastoral, uma eleição do novo presidente, tratar sobre questões relacionadas a usos e costumes, liturgia, e também deve estar envolvido para poder discutir o assunto, dar seu parecer também. E, além do mais, os presbíteros, eles conhecem a congregação, os membros da congregação, as necessidades que o povo tem, muito melhor do que os seus supervisores, do que os seus líderes maiores. Eles já estão mais próximo do povo. E, estando e conhecendo, ele tem, na verdade, mais autoridade para levar as questões para serem debatidas e resolvidas nas outras esferas de que aqueles que não trabalham diretamente com as congregações
locais onde aqueles presbíteros eles estão ali instalados. Sendo assim, a função, ofício de presbítero, o presbitério hoje é de grande importância para a Igreja de Cristo. Sempre vai haver problemas, sempre vai haver dilemas, sempre vai haver algumas questões para serem tratadas e os presbíteros não podem ser excluídos disso aí. Como o presbítero deve cumprir os seus deveres? Presbítero Manassés, presbítero Vicente. É cabra Tá bom. com saudade do Manassés na live, né? Presbítero Vicente? E ele está com saudade do presbítero Manassés nas lives. É Viu? verdade. Fazer o quê, né? Me confundindo, mas tem nada não, é cabra bom. Cabra bom. Os deveres do presbítero, né, ou do presbitério: apacentar a igreja, liderar a igreja local, ungir os enfermos. Vamos lá. Apacentar a igreja. O apóstolo Pedro bem exortou aos presbíteros da sua época acerca desta tarefa: apacentar. 1 Pedro capítulo 5 e o versículo 2, que diz o seguinte: aos presbíteros, versículo 1, versículo 2 agora: apacentai o rebanho de Deus que está entre vós. Liderar, outra função, ou dever, liderar a igreja local. Né? A liderança da igreja local tinha duas esferas principais de atuação: o governo e o ensino. Muitos se voltavam para o governo, né? Governar, gerenciar. Outros se identificavam mais para ensinar. E nós podemos ver isso onde o presbítero, quando designado para essas tarefas, tem o dever de exercê-las da igreja de Deus. 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 5. Para isso, ele precisa saber governar bem primeiro a sua própria casa. Vou abrir um parênteses. Se o cidadão, né, ele, primeiro, tem problemas interpessoais, ele tem dificuldade em se dar bem com o próximo. Todo mundo não presta, só ele que presta. Todo mundo está errado, só ele que está certo. Todo mundo mente, mas só ele sabe a verdade. Ninguém sabe de nada, só ele sabe de tudo. Né? É uma pessoa que tem grande dificuldade. Eu sei que hoje, em pleno século XXI, a gente tem que ser bastante seleto, saber selecionar bem nossas amizades e aqueles que vão se aproximar de nós. Mas eu não estou me referindo à seleção, não. Eu estou me referindo a pessoas que não têm um bom relacionamento interpessoal, nem com pessoas boas, muito menos com pessoas ruins que não prestam. E para uma pessoa ser líder, ele tem que ter um bom relacionamento interpessoal com o seu próximo. Pois, como é que ele vai alcançar ali a submissão, o cumprimento de uma tarefa do seu liderado? Faça isso. E ele vai fazer, se ele não gosta de você, ele poderá fazer com má vontade, poderá fazer de todo jeito, poderá fazer de forma errada, poderá fazer um migué de que fez não fez, e depois a rebordosa ou a responsabilidade vai para você que é líder. Então o líder, ele tem uma metodologia muito interessante. Ele conquista seus liderados. Ele conquista os seus liderados a ponto de os seus liderados procurar fazer o que ele quer que seja feito sem antes que o líder peça. Não é? Mas vamos lá. Então, o líder, o presbítero, tinha essa função de liderar a igreja, né? E aqui no capítulo 3, versículo 5 de 1 Timóteo, diz que para isso ele tem que saber governar a sua própria casa. Se ele também não é um bom líder na sua casa, se o filho grita com ele, se a filha grita com ele,
se a filha não respeita, se a filha quer fazer o que quer, se isso, aquilo, outro, um tal, se a mulher também... Eu não estou falando de filhos que são grandes e hoje, por uma coisa e outra, desrespeitam os pais. Não, estou falando de pais que são verdadeiro banana. A mulher monta em cima dele, fala o que quer, assim, assim, assim. Quando alguém chega lá para resolver um problema, cadê o homem da casa? O homem está ali deitado no sofá. Mas a mulher bate assim no tórax, assim, de homem da casa aqui sou eu. Então tem homens que são verdadeiros banana. Né? A psicologia diz, professor Alcides, Zarias, a psicologia diz que a mente do homem ela é programada para resolver problema. Já a mente da mulher ela é programada para flexibilidade. Isso me lembra, sabe o quê? A mulher veio de onde? Da costela. A costela é flexível. Qualquer, olha, impacto que vir ao coração, a costela absorve, amortece o impacto, de forma que o coração não sofra. A mulher tem flexibilidade. Capítulo 14 de Provérbios, a mulher sábia edifica sua casa, constrói sua casa. Não é construir uma cozinha americana dentro, nem levantar parede de gesso. Não, 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 não. A Bíblia não está chamando a mulher de pedreira, não. Não, não. Quando a Bíblia diz a mulher sábia edifica sua casa, constrói sua casa, a Bíblia quer dizer ela constrói amor, constrói alegria, ela constrói paz, constrói harmonia. Tá a desavença, ela sai ali, driblando, fazendo uma coisa e outra para poder. Então, se o homem não exerce aquele papel de cabeça, de líder, como é que ele vai assumir uma responsabilidade de líder na empresa ou na igreja ou onde for? Vai continuar sendo o mesmo banana que é em casa. Não estou me referindo a todos. Vai continuar sendo o mesmo banana. Por quê? Porque é costume de casa. Vai à praça. Vai à praça, né? E outros presbíteros também tinham a função de ensinar. Ensinar, né? 1 Timóteo, capítulo 2, capítulo 3, versículo 2 e 4. Né? Eles ensinavam, tinha certos presbíteros que eles se dedicavam exclusivamente só para o ensino da palavra. Então, os deveres do presbítero, ele apacentava, ele liderava a igreja local, ele trabalhava como supervisor, ele participava como conselheiro de reuniões, ele dava sua opinião, ele ungia os enfermos, ele cuidava das viúvas, dos órfãos, né? Ele se especializava na palavra e tantos outros. Professor Alcides? Como o presbitério deve cumprir seus deveres. Nós já temos falado sobre a função exercida pelos presbíteros na igreja primitiva, a importância do presbítero ou do presbitério atualmente, e agora como presbítero ou presbitério, ele deve cumprir aí os seus deveres, né? As suas obrigações para com Deus. Se, entre tantas funções aí que foram listadas, que ele exerce, estão aí apacentar, liderar a igreja local e etc., Deus espera que ele faça isso da melhor forma possível. Se Deus deu uma igreja para ele cuidar, para ele tomar conta, para ele zelar, Deus espera que ele seja extremamente zeloso por aquela igreja, pelas ovelhas que estão ali sobre a sua responsabilidade. E o apóstolo Paulo ele dizia a Timóteo, no capítulo 5 de 1 Timóteo, versículo 17, os presbíteros que governem bem sejam estimados por digno de duplicada honra, principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina. Perceba o quanto é importante que
ele cuide da igreja com zelo, que ele tenha amor pelas ovelhas e, ao mesmo tempo, que ele não seja descuidoso com relação ao alimento espiritual que ele deve ministrar para essa ovelha. No capítulo 4 de 1 Timóteo, quando Paulo falava para Timóteo sobre a sua mocidade, o presbítero Vicente já tem falado, no versículo 12, ele diz: ninguém despreza a tua mocidade, mas ser o exemplo dos fiéis, na palavra, no trato, na caridade, no espírito, na fé, na pureza. Persiste em ler, exortar e ensinar até que eu vá. Versículo 15. Medita essas coisas, ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Aí era como que Paulo estivesse dizendo para Timóteo: Timóteo, a maioria dos anciãos, dos bispos, dos presbíteros, eles já têm uma certa idade, mas são bem maduros. E muitas vezes você é desprezado porque você é um presbítero jovem. Alguns acham você incapaz, inexperiente. Mas, Timóteo, cumpre bem a tua função. Cuida da igreja que Deus deu para você cuidar. Ser zeloso. Lê a palavra. Ensina a palavra para o povo. Se dedica nisso aí. Porque quando não se ensina a palavra para o povo, não está cumprindo os seus deveres como deveria cumprir. Infelizmente, temos que dizer que muitos presbíteros, eles não sabem nem dar uma doutrina. Alguns não prezam nem o tempo para a mensagem em alguns cultos. Se é um culto de domingo, toma-se todo com louvor. Se é um culto de oração, se ora o culto todo, não se tem tempo também para a palavra de Deus naquele trabalho. E muitas vezes se ignora até as principais doutrinas bíblicas. Mas Paulo está dizendo para Timóteo que, mesmo ele sendo jovem, não tendo tanta experiência como os outros, mas ele deveria ser um exemplo em tudo. Ele deveria exercer os deveres dele com fidelidade, de acordo com a palavra de Deus, ele sendo uma pessoa pura, porque só assim ele receberia o galardão da parte de Deus naquele dia. Perceba que Jesus, quando ele conta a parábola dos talentos, ali no capítulo 25 de Mateus, versículo de 14 e diante, diz que ele deu talentos àquelas pessoas. Um deu 5, outro deu 2, outro deu 1. E diz que ausentou-se, tempo depois voltou para pedir contas. E aquele que foi negligente com o talento recebido, que não exerceu como deveria. Aqueles que multiplicaram o talento, aqueles que usaram o seu talento, foram recompensados, foram elogiados pelo Senhor quando voltou, e aqueles que assim não fizeram, eles foram censurados e punidos. A gente não pode pensar que liderar a igreja, apacentar ovelhas, é uma coisa bonita, de destaque, então, é uma coisa também que requer, para se cumprir esses deveres, que o indivíduo haja da forma que Deus quer, com zelo, com amor, com dedicação, com respeito. Num caso também em que ele deve
cumprir os seus deveres, não negligenciando a assistência que ele tem que dar às viúvas, aos órfãos e aos enfermos. Muitas vezes, alguns nem ao menos oram pelas pessoas enfermas. Eu me lembro, na minha infância e adolescência, era tão comum, quase todos os cultos, quem estava à frente do trabalho, vem à frente os irmãos enfermos, para nós orarmos, para nós ungirmos e tal. E hoje, às vezes, algum membro tem que estar implorando para que se ore por ele, porque está enfermo, que o unja, para que Jesus cure. E quantas vezes eu já vi até caso de alguém passar vergonha, porque o membro vai lá e pede para ser ungido porque ele está enfermo. E tem vários obreiros no púlpito da igreja, um olha para o outro e fala assim, tu está com óleo aí? Outro fala, tu está com óleo? Não. Ninguém está com óleo para ungir o enfermo. Será que isso aí é para o diácono estar com óleo, para estar ungindo o povo? É o dirigente da escola dominical, da campanha? Está negligenciando até portar o óleo. Imagine ungir o povo de Deus com óleo para que seja curado. Quando Tiago diz que está alguém enfermo, chame o presbítero da igreja e ore por ele, ele diz que ore ungindo com azeite em nome do Senhor. E a oração da fé levantará o enfermo e, se houver cometido pecados, o Senhor perdoará. E que dizer de uma oração que vai de encontro ao mandamento bíblico? Você deve orar por aqueles que estão necessitados, a oração para cura, mas você deve orar ungindo. Fica complicada a situação. Amém? Verdade. Graças a Deus pelo belo ensinamento que nós tivemos nessa noite. E para lembrar, irmãos, que isso eu não vou esquecer e não vou deixar de falar nunca, quando o meu filho mais velho, Lucas, Alcide conhece, passou do tempo de nascer, que era para ser um parto cesáreo, o médico queria que fosse um parto normal, e passou um tempo. Ele nasceu com uma doença chamada eczema. Se a pele dele esquentava muito, e se ele coçasse alguma coisa, a pele dele se soltava e começava a sangrar, e era dificuldade para dormir à noite. E uma pomada pequena, mais ou menos aqui assim, se fosse no valor de hoje, eram uns 50, 60 reais, dava para 2, 3 dias. Isso passou um tempo, 6 meses, e aquela agonia para o médico que não tinha jeito. Numa Santa Ceia, eu falei com o presbítero Paulo Teodoro, como o nosso irmão Cílio conhece. Depois de terminar o culto, eu fui na casa dele. Aí eu falei, irmão Paulo, preciso que o senhor vá ungir meu filho. Ele disse a mim, vá na frente, depois eu vou. Depois de uns 10, 15 minutos ele chegou. Ele chegou na minha casa e ungiu meu filho. O menino dormiu a noite tranquilo. No outro dia de manhã, a pele dele parecia que nunca teve essa doença. E hoje quem vê não diz que ele teve, que o médico disse que ia se ficar para sempre. Ele não teve tempo, porque já era um pouco tarde, na noite era umas 11 e pouca da noite, quando ele foi lá em casa. Mas ele foi, cumpriu o papel dele, ungiu. A Bíblia diz que a oração da fé salvará o doente. E foi o que aconteceu. Mas hoje, muitos presbíteros novos hoje não têm esse compromisso. Me permita a palavra, muito presbítero hoje não quer ter esse compromisso. Por quê? Porque acha trabalhoso, porque não quer ir na casa de ninguém, porque se acha incomodado. Mas isso aí nós sabemos que vai ter que prestar conta a Deus. Vai ter que prestar conta diante de Deus. Mas nós já agradecemos, irmãos, nessa noite, pela rica e pelo rico ensinamento que nos deu nesta noite. Quero que os irmãos deixem suas alegações finais. Amém? Pode falar, Alcide. Às vezes o povo tem até medo do presbítero, né? Tem até medo de pedir para ele orar por ele. É verdade. Né? O povo se sente tanto aquela distância em relação ao presbítero, porque, como eu disse, ele deveria estar
está perto do povo, está com o povo, porque ele está ali na congregação tomando conta do povo, mas muitas vezes ele acaba criando uma distância, uma barreira entre o povo, que o povo às vezes fica com medo, aquele medo de pedir uma oração, de pedir um aconselhamento, de pedir um socorro. Dessa forma, como o senhor estava falando aí sobre o presbítero Paulo Teodoro, eu tive a satisfação de uma vez ouvir ele trazer uma mensagem em determinado culto e, implicitamente, eu pude entender que ele estava perguntando o que estamos fazendo com a nossa igreja hoje. E depois eu até conversei com ele sobre a mensagem, eu lembrei, tal dia o senhor falou tal mensagem assim, Aí eu me lembro que ele estava dizendo que quando ele se converteu a Jesus, na década de 70 para 80, ele disse que em todos os púlpitos da Assembleia de Deus havia uma frase escrita: Jesus breve voltará. Diz que os anos foram passando e a frase passou a ser: Jesus voltará. E por fim, nos dias de hoje, lá no púlpito só está Jesus. E ele, de uma forma assim, como que lamuriosa, ele indagava assim: se vivemos daqui a tanto tempo, como será? Aí, em conversa pessoal com ele depois, eu disse assim, possa ser que futuramente aqueles que estão à frente das igrejas sem ter responsabilidade, eles expulsem até Jesus da igreja, nem aquele nome esteja ali mais na igreja. Verdade. Amém. Aí nós vemos hoje, irmão Alcide, irmão Vicente, pessoas que hoje têm medo de, como nosso irmão Alcide falou, tem medo de chegar para o presbítero, conversar, pedir um conselho, porque aí conhece pessoas, ministros, que vai pedir conselho de certas coisas, ele diz, vá na delegacia. Eu vi uma pessoa, um ministro aqui falando, uma pessoa foi falar algo sobre um conselho, ele disse, não, vá na delegacia. Isso é papel de um homem crente, de um homem ministro da casa de Deus. Ele está ali para apacentar, ele está ali para resolver, ele está ali para mediar. E não para mandar ir para a delegacia, resolver problema de delegacia. Porque se é homem de Deus, ele está ali para mediar o assunto. Não para botar fogo, mas para que haja briga, para que haja coisas piores. Mas nós agradecemos a Deus que ainda existe verdadeiro homem de Deus. Homem que ainda guarda segredo, porque outra coisa que chama atenção é você contar uma coisa hoje aqui a um presbítero, amanhã todo mundo já está sabendo. Ou se não, serve de carapuça para cima do púlpito. Mas nós vamos encerrar aqui, agradecendo a Deus por tudo, encerrar nossos irmãos. Irmão Vicente, hoje é dia dos namorados. Eu queria que o senhor deixasse aí alguma palavra aí de incentivo para as mulheres, para os homens, e depois nosso irmão Alcides. Aos namorados que têm suas namorados, feliz dia dos namorados. Para os casados, todo dia dos namorados. Porque todo dia ele namora com a esposa ou ela com o marido, dá um cheiro, dá um tchau, diz um te amo, diz uma palavra, dorme junto. Não é verdade? Verdade. Então, sei que muitos perderam seus cônjuges, outros perderam namorados, namoradas. Eu quero dizer que Deus preenche todo o vazio do coração. Tudo acontece porque Deus permite. E minhas palavras finais são: feliz dia dos namorados para todos. A você, marido, mulher, continue dando valor ao seu cônjuge, continue honrando, continue abençoando ela, abençoando ele, ajudando. A você solteira, rapaz, passei batida, chegou o dia do namorado, rapaz, Deus sabe o que é melhor para tu. É verdade. Tem live aí do professor Alcides, né? Como é o nome, professor Alcides, do seu canal? O perfil no Instagram é
Alcides, underline, A, underline, S, underline, Júnior. E o seu canal no YouTube? Eu tenho dois, viu? Pode falar, Eu tenho dá propaganda. viagem nessa história e teologizando. Muito bom. Então, você aí, querido, querida, entre no canal do Instagram, no Instagram do Professor Alcides. Fizemos uma live ontem com uma envergadura poderosa, muito boa, falando sobre critérios para se namorar. Existe idade para namorar ou não? Em que momento deve realmente uma moça namorar, um rapaz namorar, né? E tantas outras coisas, entendeu? Então, voltando, né? Feliz Dia dos Namorados para todos. Deus abençoe a todos. Aos Arias, Amém. eu quero lhe pedir obrigado por essa honra de participar mais uma vez, né? Desta live, estar junto com o senhor. Para mim também é uma honra estar ao lado do professor Alcides, do qual eu tenho aprendido bastante, né? E Deus abençoe a todos. Compartilhe esta live, curta, comente, ajude esse canal. Ajude esse canal. Deus abençoe a todos. Professor Alcides? Amém. Quero agradecer a Renato Zarias, né? Nosso irmão e amigo, por esse convite para hoje estarmos participando dessa live da Escola Bíblica Dominical. Também ao presbítero Vicente, a satisfação de estar, embora distante, mas a gente assim, participando junto aí dessa live, né? Saudade de ouvir esse homem pregar pessoalmente, né? De participar das atividades de Deus junto com esse homem, né? Nós evangelizamos junto, escola dominical, pontos de pregação e uma época maravilhosa juntos, né? Fazendo ali a obra de Deus, né? Agradecer também aí aos irmãos que entraram para assistir essa live, aqueles que vão assistir. Eu vi aí nosso amigo Rael Santana, nosso amigo presbítero Manassés, irmã Selma Oliveira, esposa do presbítero Gilberto de Itamaracá, Deus continue abençoando. Foi meu dirigente de mocidade. Meu também. Da melhor qualidade. Eu vi ela entrando aí na live, e outras pessoas mais. Lembrando, hoje é o Dia dos Namorados, né? Feliz namorado para todos e todas que têm seus namorados, né? E ontem, como o nosso presbítero Vicente falou, nós fizemos uma live no meu perfil no Instagram, né? Com a participação do presbítero Vicente e do irmão Renato Zarias, que foi sobre as implicações do namoro cristão. Vá lá, porque o assunto foi muito bom, foi muito bom mesmo. Eles dois se empolgaram, viu? Se empolgaram aí na discussão do assunto ontem. Glória a Deus, né? Amanhã, 13 de junho, é dia do pastor. Deus abençoe aqueles que estão à frente da Igreja de Deus, que cuidam do rebanho de Deus, aí com zelo, com amor, com dedicação. E eu gostaria de encerrar com a frase de um filósofo, ou do teólogo Matthew Henry, que ele diz que a mulher não foi feita da cabeça do homem para estar acima dele. Também não foi feita dos seus pés para ser pisoteada por ele, mas foi feita do seu lado, de perto do seu coração, para ser amada e amparada por ele. Deus que nos abençoe. Isso é um poeta, tá romântico. Eu agradeço os irmãos que trouxeram aquele ensinamento, nosso irmão Alcides, também o presbítero Vicente, e a todos que assistiram nossa live. E também agradecer aqui ao Escritório de Advocacia Lima em França, a Beth de Shalom, a Barbearia do Lalá, também até nosso irmão Wilson, até 10 minutos, que também entrou aí, assistiu também nossa live. E também agradecer também a barbearia do nosso pastor Dica, Adriano, como conhece o pastor Dica, e a todos
Também a lanchonete do nosso irmão João, ali em Tabajara, Scoop Lanche, ali em Tabajara, Olinda, o melhor lanche de Tabajara. E a todos que participaram, que entraram, que vão assistir essa live, Deus abençoe, continue abençoando a todos. E sempre é o nosso lema, você já orou pelo seu filho hoje? Se você não orou, ore agora, apresente a Deus, que é um dever dos pais, orar e interceder pelos filhos. Deus abençoe os irmãos e até a próxima. Amanhã nós temos culto a partir das 19 horas. Os irmãos queiram participar conosco. A partir de 9 horas tem uma pregadora, mas vai ser uma pregadora. Vai trazer a palavra, vai ter o irmão para louvar. E terça-feira, irmão, a partir das 20 horas, nós estamos com a live com a cantora Ziran Araújo, já confirmou, a partir das 8 horas da noite. Os irmãos que queiram participar conosco, aqueles hinos antigos que tocam o nosso coração, a irmã Ziran Araújo, a partir de 8 horas na terça-feira. Amém? Deus abençoe, fique na paz e até a próxima. Mas, Senhor, meus irmãos,